Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Campos Facuri, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Se eu curto, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho para que a gente possa continuar difundindo informações jurídicas relevantes, de cunho também político, social, enfim, com a finalidade de difundir conhecimentos do direito. Vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito da questão das lojas americanas. Primeiramente, primeira pergunta, ela vai falir? Bom, a questão das lojas americanas falir ou não vai ser decidida pelo quanto de dinheiro ela vai ter para se sustentar. Ela pediu recuperação judicial, porque foi pedida a falência dela. Então foi requerida não diretamente a falência. Ao que tudo indica, eu não estou acompanhando o processo em si. Ela deu um calote, ela estava numa dívida em função do rombo que apareceu com o Banco BTG Pactual, e os sócios diretores das lojas americanas, que estavam com os nomes aí na imprensa, etc., que não convém repetir, eles estão numa situação de que eles entraram com um pedido de recuperação judicial, a pessoa jurídica, Lojas Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial em uma vara empresarial aqui no Rio de Janeiro, com a finalidade de o que significa a falência em si? A falência é quando as dívidas superam seus bens. É o resumo bem sucinto da falência, para que, assim, para o entendimento coletivo, para o entendimento de todo mundo. Então, quando você tem uma empresa, e a empresa ela não tem bem suficiente para garantir as dívidas que ela fez, no caso, empréstimos que ela fez com os bancos, etc., houve sim o aumento a dívida é maior do que ela tem de dinheiro. Então, ela deve 200 e só tem 100 de patrimônio. Então, ela pode ser requerida a abertura de falência. Quando abre-se um processo de falência, vencem todos os contratos, vêm as execuções, penhora de bens, enfim. A questão é, no ano passado, se eu não me engano, houve uma possível prática, tá, de um crime chamado insider trading, que é o fato de alguns dos sócios, alguns interessados, terem sabido da informação privilegiada, o que é proibido. Você obter informação privilegiada e tira proveito disso de uma empresa, sabendo que ia acontecer isso agora em 2023, ele simplesmente chegou e vendeu todas as ações que ele tinha, vendeu as ações do mercado. Então, se configurar esse crime, aí sim pode haver um problema, inclusive criminal, tá? Esquecendo a questão do que ele está levando as lojas americanas, que eu pessoalmente gosto muito, mas que está levando as lojas americanas a chegar a um problema de falência. Então, quando as lojas americanas entrou com pedido de recuperação judicial, ela está conseguindo em juízo um tempo para se reorganizar, para poder pagar a quem ela deve, aos seus credores. Mas os sócios principais, diretores, as vítimas foram os acionistas, e as vítimas estão sendo os credores dela, porque ela deve dinheiro a bancos, etc. Então, houve um erro contábil, até a segunda ordem houve um erro, mas só que esse erro só beneficiou determinada nata da diretoria. Então, aí que a possibilidade desse erro se configurar num crime, que vai gerar as lojas americanas, inclusive, mais processos de multa, enfim. Então, tem a questão do insider trading, que é alguém sabia das informações privilegiadas, ou seja, que ela ia baquear, que havia esse erro ou fraude nesse lançamento lá do balanço patrimonial, e chamadas que a mídia está chamando de inconsistências. Diante dessa erro ou fraude, ele, sabendo da informação, um grande acionista,
ele vendeu as ações dele no mercado que estavam supervalorizadas. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, a informação que eu tive era que elas valiam R$12 cada ação. Hoje estão valendo R$1 ou R$2, um negócio desse. Ele soube das informações e vendeu, então já saiu ganhando aí. Mas pode sair perdendo no final se ele for processado e condenado criminalmente. E, inclusive o Ministério Público Federal está em cima disso. Agora, em relação às maiores vítimas são os acionistas pequenos, você lá que quer investir, você, quantos anos de Lojas Americanas? Eu acho que eu não era nem nascido. Eu tenho 43 anos. Eu lembro de ir nas Lojas Americanas, vendia até iogurte lá. Então, quer dizer, há a questão legal criminal, há a questão societária, há a questão de responsabilidade civil e a questão falimentar. Porque se as Lojas Americanas, nesse período concedido pelo juiz, de 60 dias, se eu não me engano, e ela não conseguir organizar e pagar seus credores, ela pode vir a ser exposta a um processo de falência e encerrar em definitivo suas atividades, ou vai todo o seu e gerar um desemprego, ou alguma outra varejista interessada, porque o que dizem na mídia, só para concluir o raciocínio, alguma outra varejista interessada assumir os negócios, assumir as despesas, vende algumas lojas, etc., paga os credores e assume os empregados, enfim, para evitar um desemprego. Mas o que está acontecendo também? Existe a questão de que no momento em que é pedida a recuperação judicial, é porque há dívidas vencidas e não pagas, e tudo tem que ser organizado, bem elaborado, porque houve, inclusive, assim, houve uma auditoria que engloba contadores, e como é que os contadores dessa auditoria não chegaram às conclusões dessas inconsistências? Então, será que eles estão juntos, se são um conluio para falir as Lojas Americanas, ou prejudicar determinadas pessoas, ou simplesmente sair no lucro, como aconteceu na época do Ike Batista? Parece que os diretores atuais, a nata da diretoria, né? A alta administração da cúpula das Lojas Americanas também existia em outros empreendimentos que quebraram. E o Banco BTG Pactual, o Banco Bradesco está em cima, cobrando seus contratos, suas dívidas. Que, por exemplo, as Lojas Americanas, elas têm os contratos com os fornecedores. Então, ela, para te vender uma televisão, ela vai vender e ela ainda não pagou o fornecedor. Por exemplo, a Samsung. Ela vendeu uma TV Samsung para você. Só que aí, quando ela vender a TV Samsung para você, aí ela vai e paga o fornecedor e tira parte do lucro dela. Então, nem fornecedores estão sendo pagos. Por isso que está surgindo, veio logo as ações despencaram, foram pedidos bloqueios judiciais de contas bancárias das Lojas Americanas para garantir o pagamento dos credores. Então, vamos torcer que não haja um processo de falência, que ela consiga se reestruturar e os eventuais criminosos sejam punidos, multados e tendo que indenizar a empresa, tá bom? Forte abraço a todos, saúde e paz, cuidem-se, muito obrigado pela atenção, curtam, compartilhem esse vídeo aí à vontade.